Vulcões. Perigosos, imponentes, mas não deixando de serem fascinantes. As erupções vulcânicas são um exemplo claro que nosso planeta continua muito vivo. Embora nem todos estejam em erupção, existem aproximadamente 1.350 vulcões ativos ao redor do mundo. Uma parcela destes gigantes temperamentais são monitorados com frequência, por conta de sua capacidade destrutiva. O nível de periculosidade desses vulcões não se baseiam apenas em tamanho, mas também explosões, nuvem de cinzas, fluxo piroclástico e número de pessoas que a própria erupção pode afetar. Todos que irei mostrar hoje para vocês são extremamente perigosos, porém, um deles se destaca dos demais. E no final, irei revelar qual é. Antes de começar, deem um pause no vídeo e coloquem nos comentários qual vulcão vocês acham que é. E aproveitem para se inscreverem no canal, sua inscrição é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas. Monte Nyiragongo. O Monte Nyiragongo é um estratovulcão ativo do continente africano, situado nas montanhas Virunga, na República Democrática do Congo. É um vulcão caracterizado por escoadas de lava fluida. O lago de lava do Nyiragongo é o lago de lava mais volumoso que se conhece na história recente. A última vez que entrou em erupção foi em 2021, ocasião em que deslocou mais de 400 mil pessoas das suas casas. É um vulcão muito vigiado, bem como perigoso, devido à sua capacidade de apagar do mapa a cidade de Goma, situada nas suas encostas, na qual vivem cerca de 700 mil pessoas. Popocatépetl. O Popocatépetl é um estratovulcão ativo, situado nas fronteiras dos estados de Morelos, Puebla e México, no México Central. Seu nome significa montanha fumarenta em vários idiomas. Sua última erupção ocorreu em maio de 2023. Liberando uma coluna de cinzas e fumaça que subiu a uma altura de 3 quilômetros, obrigando a suspensão temporária de 2 aeroportos importantes da cidade do México. Sua periculosidade é o fato de se encontrar a apenas 40 quilômetros da cidade do México, onde vivem quase 9 milhões de pessoas. Vulcão Krakatoa. O Krakatoa é um vulcão de caldeira situado no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na província indonésia de Lampung. Em 1883, sua explosão atirou pedras a aproximadamente 27 quilômetros de altitude, e o som da grande última explosão foi ouvida a 5.000 quilômetros. A maioria das vítimas aconteceu pelo tsunami e não pela erupção que destruiu 2/3 da ilha. Ondas tsunami geradas pela erupção foram observadas em todo o Oceano Índico, no Pacífico, na costa oeste dos Estados Unidos, na América do Sul e até no Canal da Mancha. Após anos, um novo cone vulcânico começou a surgir, nascendo o Anak Krakatoa, que significa o Filho de Krakatoa. Teve episódios de erupções nos anos de 1994 até 2023. Sua erupção expeliu cinzas com mais de 2 quilômetros de altura. Anak Krakatoa é um vulcão tipo explosivo. Os cientistas não sabem afirmar quando ele vai entrar em erupção crítica, mas já disseram que vai acontecer. Monte Vesúvio. O Vesúvio é um estratovulcão localizado na cidade de Nápoles, Itália. O Vesúvio é mais conhecido pela erupção em 79 d.C., que resultou na destruição das cidades romanas de Pompeia e Herculano. Estima-se que 16 mil cidadãos de Pompeia e Herculano morreram devido ao fluxo piroclástico hidrotermal de temperaturas superiores a 700 graus Celsius.
Desde 1860, quando escavações sistemáticas passaram a ser realizadas em Pompeia, os arqueólogos descobriram nos limites da cidade as cascas petrificadas dos corpos decompostos de 1.044 vítimas. Monte Merapi. O Monte Merapi, um dos vulcões ativos da Indonésia, esteve em erupção durante séculos e encontra-se numa área densamente povoada, localizado na ilha indonésia de Java. Em 1930, uma erupção do Merapi destruiu 13 vilarejos, causando a morte de mais de 1.000 pessoas. No ano de 2010, entrou em erupção 2 vezes. Na primeira, forçou o deslocamento de 14.000 pessoas. A erupção causou 304 mortes e cobriu vilas inteiras de cinzas. Na segunda, causou mais 69 mortes na Indonésia. Pelo menos 69 pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas devido a uma nova erupção, elevando a mais de 100 o número de vítimas fatais desde que a atividade começou. Vulcão Taal. O vulcão Taal é um estratovulcão ativo, localizado na ilha de Luzon, nas Filipinas, entre as cidades de Talisay e San Nicolas. É uma ilha dentro do lago Taal. Sua última erupção foi em 2020, expelindo cinzas que chegavam a 15 quilômetros de altura. Devastou um grande número de casas, obrigando mais de 135.000 pessoas a se mudarem para abrigos. Uma dessas erupções foi classificada no Índice de Explosividade Vulcânica, que correlaciona com uma única erupção pelo menos 7 vezes maior do que a erupção do Monte Pinatubo em 1991. Sakurajima. O Sakurajima é um estratovulcão ativo e antigamente era uma pequena ilha com o mesmo nome que agora está ligada com a ilha de Kyushu, uma das 4 grandes ilhas do Japão. A erupção de 1914 foi a mais poderosa do século XX no Japão. O vulcão havia permanecido dormente durante mais de um século. Todos os residentes haviam deixado a ilha nos dias anteriores, em resposta a vários sismos que os advertiram de que uma erupção era iminente. Inicialmente, a erupção foi bem explosiva, gerando colunas de erupção e fluxos piroclásticos. Por ser muito ativo, está entrando em erupção constantemente, mesmo sendo uma grande parte delas pequenas, como em 1955, 2009 até os dias de hoje. Em 2023, as plumas subiram 1 quilômetro de altura e em 2024 emitiu plumas a mais de 5 quilômetros de altura. Monte Etna. O Monte Etna é um dos vulcões mais famosos e ativos da Itália, situado na parte oriental da Sicília, entre as províncias de Messina e Catânia. A extensão total da base do vulcão é de 1.190 km², com uma circunferência de 140 km, o que faz do Etna superar em quase 3 vezes a área do Vesúvio. Mesmo sendo um vulcão muito ativo e ocasionalmente bastante destrutivo, não oferece grande risco à população que vive aos seus arredores. Assim como o Sakurajima, o Etna entra em erupções com frequência desde 1971 até 2023. Sua mais recente erupção foi uma explosão repentina que causou uma nuvem de fumaça com mais de 8 quilômetros de altura. Agora, o vulcão que está acima de todos que foram vistos aqui hoje. Caldeira de Yellowstone. Se existe um vulcão merecedor do título de vulcão mais perigoso do mundo, é o vulcão de Yellowstone. Mais do que um vulcão, é um supervulcão. A diferença entre vulcões e supervulcões é: vulcões formam montanhas e arrasam a flora e a fauna num raio de vários quilômetros.
Os supervulcões destroem montanhas e podem causar a extinção de toda uma espécie por provocarem alterações climáticas de escala planetária. A caldeira de Yellowstone é uma caldeira vulcânica situada no Parque Nacional de Yellowstone, no estado do Wyoming, nos Estados Unidos. Sua cratera tem 90 quilômetros de extensão, sendo que boa parte de seu magma é eruptivo. Yellowstone teve 3 ciclos de erupções ao longo de 2 milhões de anos, que incluíram algumas das maiores erupções conhecidas da história do nosso planeta. A primeira erupção foi a Huckleberry Ridge Tuff, que foi há cerca de 2,1 milhões de anos e criou uma caldeira com mais de 75 quilômetros de comprimento. A segunda foi a erupção de Mesa Falls Tuff, há cerca de 1,3 milhões de anos, formando uma caldeira com 16 quilômetros. E a última grande erupção do vulcão ocorreu aproximadamente há 640 mil anos e que acabou formando a atual caldeira de Yellowstone. Abaixo de sua superfície, numa área de 80 quilômetros de comprimento e 20 quilômetros de largura, estende-se uma câmara de milhões de toneladas de magma vulcânico. A atividade vulcânica é monitorada através das várias fissuras abertas no solo ao redor do Yellowstone, usando sensores de temperatura instalados em diversos pontos da área, incluindo o famoso geyser Old Faithful, que em inglês significa velho fiel. Existem mais de 10 mil rachaduras na área do parque. Atualmente, Yellowstone acolhe um dos maiores sistemas hidrotermais do mundo, incluindo a maior concentração de geysers da Terra. Não se sabe quando voltará a entrar em erupção, mas quando isso acontecer, é provável que a vida no nosso planeta mude para sempre. Estudos indicam que a forma mais lógica de solução encontrada foi a de resfriar os supervulcões, para que eles impeçam de acumular calor. Calma, irei explicar melhor. O de Yellowstone é essencialmente um imenso gerador de calor, equivalente a 6 usinas. Até 70% deste calor é vazado para a atmosfera através da água que entra na câmara de magma por meio de rachaduras no solo. O restante acumula no interior do magma, fazendo com que ele dissolva mais e mais gases e rochas em volta. Quando o calor chegar a um determinado ponto, uma erupção será inevitável. Em 2012, um artigo escrito pela NASA foi proposto que para prevenir a erupção do Yellowstone seria necessário fazer furos gigantescos com até 10 quilômetros de profundidade. Nesses furos, injetariam água pressurizada e ela aos poucos iria diminuir a temperatura do vulcão e isso reduziria as chances de sua erupção. Porém, os furos não poderiam serem feitos em cima da câmara magmática, mas sim nos flancos e quando essa água fosse injetada, iria diminuir uma porcentagem da pressão que é exercida pelo vulcão. Os custos dessa ação teriam um valor altíssimo de 3,46 bilhões de dólares. A partir desses furos que seriam feitos, eles poderiam aproveitar essa perfuração para gerar eletricidade de 10 centavos de dólares de quilowatt por hora através da energia geotérmica. Contudo, esse artigo é um artigo teórico e não existe em prática. E aí, gostaram do conteúdo? Caso tenham interesse em algum tema, deixem nos comentários. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.